sempre tem um aniversário, sempre tem um casamento, sempre tem alguma coisa para fazer e muita gente quer iniciar nesta área, mas não sabe nem por onde começar. Se pudesses voltar no tempo, conversar com a Yanisa ou conversar com alguém mais inexperiente nesta área, quais seriam os guias ou os passos ou os conselhos que tu darias para esta pessoa poder engrenar nesta área? Bom, primeiro vai dar medo, sempre vai dar medo. E como eu já disse há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, vai dar medo a cada vez que nós entregarmos uma encomenda, mas vai com medo mesmo. Começa com o que tem e vai crescendo. Não para de evoluir e de buscar conhecimento. Sou confeiteira, né? Eu já estive empregada, trabalhei muitos anos na banca e depois na ONG. Atualmente quero também reiniciar um projeto que deixei a meio há muitos anos, que é a confecção de uniformes, mais ou menos uns 14 anos. Olá família YouTube, sejam bem-vindos ao Aquele Papo Podcast com Desire Mulambo para mais um super episódio. Mas antes mesmo de avançarmos para o nosso bate-papo, eu quero pedir a cada um de vocês em casa que deixem ficar o vosso like, assim o nosso vídeo chega a mais pessoas e também para que possam assim subscrever ao nosso canal. Um favor extra, se puderem ativar o sininho, sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, vocês já recebem a notificação. Para hoje, senhoras e senhores, eu trago uma convidada espetacular. É uma mulher que destaca-se na sua área profissional, é empreendedora, confeiteira de mão cheia e que de certeza, se eu começar aqui a enumerar as qualidades que tem, vou ficar com a introdução muito longa. Sem mais delongas, minhas senhoras, meus senhores, recebam connosco no Aquele Papo Podcast Yanisa Medina. Olá, Yanisa, bem-vinda. Olá, Desire, obrigada. Preparada para o nosso podcast? Claramente. Olha, a primeira pergunta que eu faço é para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer esse ser incrível que tu és, que ainda não sabem quem é a Yanisa. De forma resumida, como é que tu te defines quem é a Yanisa Nizamuddin? Bom, Yanisa Nizamuddin. Definir Yanisa Nizamuddin é um bocado vasto, posso assim dizer. Mas a minha maior e melhor tarefa agora é ser mãe. Ok, ok. Então, eu sou mãe, sou trabalhadora, sou resiliente, sou muito dedicada à minha família. Ahm, Estou no mundo de empreendedorismo não há muito tempo, eu sou uma microempreendedora, se bem que eu prefiro dizer que sou empresária e não empreendedora, porque na minha ótica, no meu entendimento, empreendedor empreende na dor. Gostei dessa definição. É a primeira vez que ouço. Empreendedor empreende na dor, então vamos todos ser empresários, que é melhor. Boa. Mas em resumo é isso, eu sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, empreendedora, dedico-me à minha família e muito resiliente. E eu estou a ver que tu tens várias áreas, és mãe, és empreendedora e és uma pessoa que corre com tantas coisas. Como é que consegues conciliar tudo isto? Não é num desafio muito grande assim conseguir juntar a área empresarial, o trabalho, a família? Como é que faz esta ginástica, este malabarismo para conseguir fazer com que tudo caminhe de forma assim suave? Bom, quem entra no mundo do empreendedorismo ou pretende ser empresária, pensa que vai ter muito tempo para acompanhar os filhos à escola, para dedicar-se aos filhos e às lidas de casa, mas isso fica num sonho, porque a correria é muito grande. Então, pronto, a gente tem que dividir bem o nosso tempo, temos que. Pronto, a agenda e o papel tem que estar sempre ali, senão a gente perde o foco. E pronto, a sociedade ainda pressiona as mulheres no seu papel de mãe e esposa, então tudo tem que estar bem em casa também. Então a gente vai conciliando um dia após o outro e claramente que se um dia der errado, ninguém morre por isso e life goes on.
Perfect. E a primeira área que eu quero abordar aqui no nosso podcast é a minha área favorita, porque eu não consigo resistir a um bolo de chocolate, a, a um bolo assim caseiro, não consigo resistir. E como é que nasce esta paixão? Como é que tu descobres que tens uma boa inclinação para ser confeiteira? Bom, eu cresci no mundo dos bolos, com a minha tia mais nova, a minha avó e a minha mãe também. Elas foram as minhas mentoras nos bolos. Não fiz nenhum curso e tudo que eu faço hoje foi com o que eu aprendi, desde a adolescência até a fase adulta. E eu comecei a fazer bolos, confesso, por necessidade financeira. Ok. Não que não houvesse paixão, sempre houve, porque senão os bolos não sairiam bem. Um segredo da confeitaria: sem amor não sai. Ok. Sem amor não sai. Então foi mesmo por querer ter um segundo rendimento e ter mais disponibilidade financeira, folga financeira, posso assim dizer, e foi assim que eu comecei. E tudo que eu aprendi foi mesmo entre família e claramente que vou evoluindo. Hoje temos a internet que tem várias coisas, a gente pode ir lá vendo e pronto, é assim. Falando lá do início, vamos voltar, vamos trazer aqui a Yanisa adolescente, a Yanisa que deu o início. Quando tu começas, fazes a tua, vamos lá, primeira encomenda, porque o nosso podcast tem um objetivo muito especial, que é de criar a oportunidade de pessoas que estão a começar no mundo do empreendedorismo, pessoas que estão a começar na carreira, de conseguirem aprender com pessoas que já fazem isso há mais tempo e que se calhar podem transmitir conhecimento que vai permitir impulsionar. Quando começas a carreira, não dá aquele frio na barriga, tendo em conta que sabor é uma coisa subjetiva. É diferente, por exemplo, se o Desire vende um telefone, ok, o telefone é telefone, vendeu, mas, por exemplo, um bolo, a mão da Yanisa conta muito, a forma dela fazer o bolo conta muito. Então, aquele frio na barriga, aquele nervosismo, será que está bom, não está? Como é que foi o momento que tu disseste, ok, a partir de agora eu vou fazer isso como negócio, não como hobby? Bom, eu comecei a fazer mesmo para a família, dentro de casa, e todo mundo sempre dizia que estava bom, estava bom. E houve um dia que alguém pediu-me uma encomenda para levar para Lisboa. E eram os gulabos. Eu acredito que todo mundo sabe o que são gulabos. É. E pronto. Bom, eu tenho um lema de vida e é isso que me leva para todo lugar. Fui com medo, mas fui, assim mesmo. Fiz a encomenda, entreguei e desde 2018 que eu faço bolos até hoje, e a cada vez que eu entrego uma encomenda sempre fico expectante. Está bom ou não está bom? Porque o sabor é muito relativo. Eu posso dizer que está bom, mas o cliente não gostar por um motivo ou por outro, porque não gosta muito de açúcar ou porque isto. Mas com o tempo a gente vai conhecendo o nosso cliente, vamos definindo o nosso nicho e isso também facilita para entregar um bom produto. Uau. E nesta jornada, nesta caminhada, quais são os momentos mais especiais que pode ter, né? Um momento que talvez tenha dito, uau, aqui eu já sou uma confeiteira consolidada, e quais são os momentos que mais sentiu-se desafiada na sua área de atuação? Ah, bom, os momentos que eu mais me senti desafiada foi quando as encomendas começaram a não a crescer, mas a mudar de forma, posso assim dizer, ou de pedido, e começaram a vir os bolos de aniversário, os bolos de andar. E eu não fiz nenhum curso, já disse aqui, e continuo até hoje sem curso nenhum. Então, tudo que eu faço é com base na investigação e ir ver os vídeos, e para mim esse é o maior desafio. E já tive sim uma situação que correu mal, porque o bolo caiu. E como é que fizeste a gestão disso? Ah, as mulheres são multifacetadas, então a gente gera. E o bolo, quando cai, não necessariamente parte-se. A gente volta a levantar o bolo e faz o bolo, refaz a cobertura. Então, sim, esses foram os meus momentos mais desafiantes. Sim, quando as encomendas começaram a mudar de nicho, mudar de forma e quando esse bolo caiu. Muito interessante. E eu vejo que tu tens uma qualidade muito boa, que é não olhar para o problema como um problema, mas como uma oportunidade de tu conseguires te reinventar, criar uma solução para isto. E como é que uma pessoa que está a iniciar, ou qual é o conselho que tu darias para uma pessoa que está a iniciar e que ainda tem desafios muito grandes nesta área de ser confeiteira, por exemplo, que é uma profissão
interessante. Eu digo que é interessante porque ahm, ainda existe muito espaço, né? Sim. E é uma área que é de grande demanda. Sempre tem um aniversário, sempre tem um casamento, sempre tem alguma coisa para fazer e muita gente quer iniciar nesta área, mas não sabe nem por onde começar. Se pudesses voltar no tempo, conversar com a Yanisa ou conversar com alguém mais inexperiente nesta área, quais seriam os guias ou os passos ou os conselhos que tu darias para esta pessoa poder engrenar nesta área? Bom, primeiro vai dar medo, sempre vai dar medo. E como eu já disse há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, vai dar medo a cada vez que nós entregarmos uma encomenda, mas vai com medo mesmo. Ah, Começa com o que tem e vai crescendo. Não para de evoluir e de buscar conhecimento, entre outras áreas que nós precisamos de evoluir no meio do empreendedorismo, mas acho que não é bem isso que perguntou. Então, para quem deseja iniciar no ramo da confeitaria, vai com medo, com o que tem, foco naquilo que pretende fazer, porque na confeitaria nós também temos aquilo que exige muito tempo e traz pouco lucro. Ok. Também temos aquilo que dá uma demanda maior de pedidos, por exemplo. Então é preciso definir exatamente o que é que nós queremos fazer. Eh, eu gosto de fazer bolos de aniversário porque contribuo para um momento alegre. Mas se eu pudesse, eu não faria, porque dá imenso trabalho, a expectativa é muito grande e o lucro não é tanto. Uau. Vamos convir, não é? A confeitaria dá muito trabalho. E eu prefiro e gosto mais de fazer os bolos mais caseiros e a demanda é maior, muito mais rápido. ah, e pronto, a gente vai gerindo. Há uma coisa que eu acabei de perceber aqui a conversar com a Yanisa. Quando a Yanisa falou de fazer bolos de aniversário, veio um brilho no olhar e eu consigo sentir que é algo que tu fazes e gostas. Então, qual é a importância de nós investirmos e trabalharmos com coisas que nos alegram o coração, com coisas que nós realmente sentimos uma alegria ao fazer? Para mim, fazer bolos é terapêutico. Oh, Sim, é terapêutico mesmo. Eu fico ansiosa para ver o bolo pronto. Primeiramente, a minha linguagem do amor é servir. Isso já está 100% identificado. Então, sempre que eu vou contribuir para a felicidade de alguém ou para um momento feliz de alguém, como um aniversário, por exemplo, aquilo para mim é um momento de êxtase. oh. Eu gosto de ver ali o trabalho pronto. Eu fico ansiosa para ver o bolo ali todo bonitinho. Mais do que confeccionar o bolo como tal, eu gosto mais da área da cobertura. Ok. Sim. Então, por isso é que deve ter visto o meu brilho no olhar, porque eu sei que é um contributo para a felicidade de alguém. Boa. E a Yanisa não só investe nesta área, mas eu sei que é uma pessoa multifacetada, tem outras áreas de empreendedorismo. Eu gostava que nos partilhasses aqui em que outras áreas a Yanisa Nizamudin atua. Ok, bom, eu sou confeiteira, né? Ah, já fui empregada, já estive empregada, trabalhei muitos anos na banca e depois na ONG. Atualmente quero também reiniciar um projeto que deixei a meio há muitos anos, que é a confecção de uniformes, mais ou menos uns 14 anos. Uau, uau! E por que é que decide voltar? O que é que lhe deu esta vontade de dar o restart numa área tão interessante? Porque acredito eu que a confecção de uniformes, além de ser uma boa área, é uma área lucrativa, Yanisa. É lucrativa sim, mas temos um mercado muito competitivo. Mas por que é que eu decido voltar? Primeiro porque recentemente eu fiquei sem emprego e agora tenho muito tempo para me dedicar às minhas coisas. E a minha mãe é modista, de mão cheia, Uau. desde que eu me conheço por gente, praticamente. E sinto que ela precisa também de um apoio e de expandir, porque há capacidade para isso é indiscutível. E nós já trabalhamos juntas no passado, mas por conta do trabalho onde eu estava, que era a banca neste caso, havia falta de tempo e disponibilidade e eu acabei por largar. Mas
quero crer muito que neste momento é hora de voltar. Boa. Sim, com mais experiência, não do zero, e já tenho mais noção de vendas, algum marketing, as redes sociais estão aí para nos ajudar e eu acredito que sim, que nós temos pano para manga. Muito interessante. Bem, agora vamos mudar um pouco e eu quero acreditar que o pessoal do YouTube deve estar a dizer, uau, que mulher, tantas áreas que ela tem e para além de empreender, a Yanisa tem uma veia, eu diria, artística, criativa e eu sei que está a trabalhar atualmente num e-book, ou seja, está a preparar algo para o mercado moçambicano e internacional e vou tentar puxar o máximo possível sem criar spoilers para saber do que é que se trata este e-book, o que é que lhe motiva a escrever e, enfim, de forma resumida, quais vão ser as componentes do e-book da Yanisa? Bom, o e-book é primeiro destinado a mulheres. O nome do e-book não é segredo, mas vai se chamar Recomeçar. Ok. Recomeçar porque para mim a preposição re significa duas vezes. Tenho reto duas vezes. Exatamente. Recomeçar significa que a gente já começou um dia e teve que parar e temos que recomeçar novamente, salva a redundância. E entretanto, maior parte, ou se não todas as mulheres na vida, em algum momento, precisam de recomeçar. E assim como eu, acredito que muitas estão no escuro, literalmente no escuro, e nem sabem por onde. E muitas vezes sentem-se sozinhas, desamparadas também. E o meu e-book é direcionado para estas mulheres e para lhes fazer crer e entender que nunca estão sozinhas. Tem uma vertente emocional, tem uma vertente religiosa também, e emocional, de inteligência emocional neste caso. Então é mesmo para elas perceberem que não estão sozinhas, que recomeçar não é o fim do mundo. eh, e pronto, não vou adiantar muito mais. Tudo bem, sem muito spoiler, sem tentarmos a expandir, a explorar. E a Nisa aqui colocou uma perspectiva muito boa, que é tentar dar e revigorar outras mulheres. E falando em dar esta energia, a Anisa tanto é que já preparou em algum momento, eu tenho informação, de que já preparou o workshop para mulheres, uma oportunidade que elas tiveram de estar juntas e tudo mais. E como é que é trabalhar com mulheres e, acima de tudo, como é que aparece este desejo, esta vontade de levantar outras mulheres? Existe uma expressão que muito se usa nas redes sociais, que é mulheres que levantam outras mulheres. É da Sheila Ibrahim, especificamente. Direitos do autor. Um abraço aí para a Sheila Ibrahim, que é também uma grande apresentadora e que eu também admiro. Um dia teremos ela aqui no Aquele Papo Podcast, se tudo der certo. Yanisa, como é que tu descobres esta tua vontade de impulsionar, de acarinhar e de motivar outras mulheres? Primeiro porque nós estamos numa sociedade muito patriarcal, onde as mulheres são muito subjugadas. Muitas delas ainda não encontraram o seu espaço dentro da sociedade. E com isso vem muita depressão, muito sofrimento, coisas às vezes desnecessárias até de se passar. Ah, eu já tive as minhas fases e superei-as, com ou sem ajuda, mas superei. E neste momento eu não gostaria que outras mulheres passassem pelas mesmas fases que eu. E por esse motivo é que eu sou solidária a elas e sempre que posso eu tento ajudar. Não só no campo emocional, mas também, por exemplo, no campo financeiro, não em doar, mas ensinar como gerir o dinheiro, por exemplo, porque o dinheiro é emocional, Ok. sabemos todos. Mais do que financeiro, o dinheiro é emocional. Se nós não estivermos bem, a gente não vai gerir nada bem, a começar do nosso dinheiro. E depois vêm outros problemas. Então, sim, por esse motivo é que eu acarinho e abraço outras mulheres que eu vejo que estão a passar por situações que às vezes não é necessário passarem. Só se sentem sozinhas e numa sociedade que as subjuga. É interessante porque eu percebo que na vida geralmente nós sempre temos duas alternativas distintas, né?
há mulheres que passam por situações complicadas, passam por desafios complicados e entram em depressão e simplesmente chutam um balde e desistem. Mas a Yanisa pega nisto, transforma num e-book, transforma numa experiência que pode compartilhar com as outras mulheres e transforma nisso, como é que podemos dizer, pega a pressão e produz diamantes. Então, onde é que está o segredo de ter esta atitude, Anisa? De onde é que tu tiras esta força de olhar para a vida não numa perspectiva problema existe, estou triste, acabou, mas ok, problema existe, vou parar, respirar e bola para frente. De onde é que tu tiras esta energia? Primeiro porque, na vida ou, a gente perde ou a gente aprende. Ok? Então acho que a escolha é minha, perder ou aprender. Eu prefiro aprender. Segundo, porque por ser mãe, eu tenho 2 infâncias que dependem de mim e do meu bem-estar. E não existe infância saudável sem uma mãe saudável. E terceiro, porque desafios hão de vir até o fim dos nossos dias. Então nós temos que ter capacidade e gestão emocional para perceber o que que eles têm para nos ensinar. Tudo na vida tem alguma coisa para nos ensinar. Tudo. Por mínimo que seja, nós só temos que estar atentos. Há pouco tempo eu estava a ter uma conversa com meu marido e eu disse a ele que antigamente eu ria na cara do perigo. Yeah. Eu ria na cara dos problemas. E eu sempre disse, de alguma forma, eu vou dar jeito. E é incrível que aparecia, sempre aparecia. Mas eu sempre, eu considero uma pessoa atenta. Então, às vezes aparecia de uma forma não tão visível a olho nu, mas eu percebia que isto é resolução para aquilo. Sim. Mas o importante é não desistir. E eu sou humana e eu vivo da fé. Sim, eu vivo da fé e nunca perco a fé. E é uma fé muito bonita que eu aprecio bastante e quero acreditar que tem sido também uma grande força no seu dia a dia. Certamente. Oh, Sim, certamente. Sim. interessante. Bem, empreender é se reinventar, empreender é crescer, empreender é mudar de perspectivas, mudar de ângulos e sempre se realinhar, né? Há muita gente que fica naquele quadrado. Eu sou, vamos lá, vendedor de insumos agrários, ou ficar nos insumos agrários. Eu sou confeiteiro ao ficar na área dos bolos e outras coisas. Mas a Yanisa consegue, em um momento, parar, se reinventar. Eu quero falar de uma fase que foi muito interessante, porque tive a oportunidade de visitar o Dream Coffee, que era um lugar totalmente espetacular, totalmente incrível e que eu acredito que foi um marco muito interessante na sua jornada como empresária. E Foi. como é que surgiu esta ideia de criar o Dream Coffee? Como é que foi ser gestora de uma coisa tão interessante e de um sonho? Porque eu sempre que fui, ou sempre que ia ao Dream Coffee, me sentia aconchegado e abraçado. Tudo são energias. Tudo são energias. Mas, bom, abraçar o Dream Coffee foi um sonho mesmo. Desde que eu comecei a fazer bolos, um dos meus sonhos era ter um espaço. Um espaço aconchegante, onde as pessoas iam lá e estavam bem, comiam um pedaço de bolo, entre outras coisas. E gerir o Dream Coffee foi com certeza uma das fases muito boas, mas muito desafiantes para mim. Sim, é isso. Foi muito bom, desafiante. Infelizmente, não durou o tempo que eu pretendia ou que eu gostava que tivesse durado. E terminou. E agora, next. Next, e eu quero acreditar que vai ser maior e melhor, mas nunca dá spoilers. A gente não fala das coisas até estarem prontas. Esse é um princípio de design que eu estou a aproveitar para ensinar aos nossos youtubers. Então, sempre que tens um plano, sempre que tens uma coisa em vista, antes de estar completa, calma, respira e depois conta quando já estiver alinhado. E quais são os grandes aprendizados que a Anisa tem trabalhando por exemplo, quero acreditar eu que trabalhar com Dream Coffee implicou trabalhar com várias pessoas. Sim. E um desafio muito grande dos empresários, empreendedores, é conseguir fazer a gestão de recursos humanos, é conseguir saber lidar com
pessoas, porque cada pessoa tem o seu temperamento, tem a sua cultura, tem a sua forma de olhar. Então, como é que a Yanisa conseguiu ou consegue trabalhar com as pessoas para você dizer que no seu dia a dia é alguém para mandar fazer isto, é alguém para lhe ajudar com aquilo? Como é que faz a gestão dos recursos? Até que hoje em dia já não se diz recursos humanos e antes de me apedrejarem os especialistas disse agora, né, a equipe e colaboradores, como é que faz esta gestão? Bom, primeiramente, não existe liderança sem propósito. A liderança de qualquer pessoa tem que ser com propósito. E a partir do momento em que a pessoa tem um propósito para liderar, a pessoa percebe que cada pessoa é uma pessoa e que a liderança também é multifacetada. Porque uma pessoa tem uma forma de gerir, a outra pessoa tem uma forma de gerir o seu dia a dia e o seu trabalho, e o líder tem que ter a capacidade de se adaptar a cada uma destas pessoas. Não significa com isso que o Dream Coffee foi algo que cada um fazia o que queria. Não. Mas nós tínhamos um propósito e tínhamos um foco no resultado. Sim. Desde que eu trabalho, desde que eu sempre trabalhei para alguém e agora trabalho para mim mesma, posso assim dizer, eu sempre fui uma pessoa que focava nos resultados. O Dream Coffee era restauração, claramente, que as pessoas tinham hora para entrar e hora para sair, não se pode fugir disso porque o trabalho obriga. Mas eu não sou uma pessoa focada muito no horário ou coisas assim, foco no resultado. A pessoa entrega o resultado, entrega aquilo que é expectável e que a gente espera. Então, it's okay. Mas o líder tem uma função muito grande porque tem que ser uma pessoa que consegue gerir emoções, tem que ser uma pessoa que tem foco no resultado, tem que ser uma pessoa que consegue perceber os moods e as fases de cada trabalhador, respeitar, mas ao mesmo tempo conseguir exigir um resultado. E não é fácil, Não. não é fácil, E eu vejo mas é fazível. que uma das perspectivas que a Yanisa tem é a clareza do caminho, a clareza da direção para qual gostava de caminhar. Ou seja, é uma mulher focada. Como é que consegue manter o seu foco em um mundo com tantas distrações como o mundo que nós temos hoje em dia? Hoje em dia existem tantas oportunidades, investimentos nisto, oportunidade daquilo. Enfim, há sempre muito barulho à nossa volta e eu acredito que um dos desafios que nós temos hoje em dia para empreender, tanto para trabalhar, enfim, é o excesso de distrações. Como é que a Anisa lida com as distrações no seu dia a dia? Bom, essa pergunta é muito pertinente e eu não gosto de romantizar a resposta, porque nem sempre fui focada. E até hoje tenho momentos que fico totalmente desfocada. Mas eu foco nos propósitos. Porque se a gente tem um propósito, ainda que uma ou outra vez a gente se desfoque, nós vamos saber qual é o caminho. Porque existe um propósito. Porque ainda que a pessoa tenha foco, se não tiver caminho, o foco não adianta. Não vai servir de nada. Então é aquilo que se diz, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então nós temos que saber onde queremos chegar. E ainda que durante o percurso haja distrações, porque sempre vai haver, nós vamos voltar ao caminho certo e continuar. Vamos fugir um pouco do nosso guião de perguntas, porque isto está a ficar interessante. Propósito é uma palavra pequena com um peso extremamente grande. Sim. Como é que a Anisa consegue descobrir o seu propósito de vida e qual seria o conselho que deixaria ficar para aquelas pessoas que infelizmente ainda estão baralhadas, ainda estão perdidas, não sabem qual é o propósito de vida e, como nós dizemos na nossa expressão moçambicana, só está a viver? Bom, eu falei numa das perguntas que a minha linguagem do amor é servir. Sabe? Então, o meu propósito na vida é servir. Então, eu posso servir as pessoas de várias formas. Eu posso servir as pessoas em pô-las bonitas com uniforme. Eu posso servir as pessoas fazendo bolos para que elas se sintam felizes. Eu posso nós podemos servir as pessoas de várias formas. Então, uma das formas de conseguir perceber qual é o seu propósito é identificar o que é que tu gostas de fazer
Ou então, por que é que tu estás aqui, neste mundo? Tu estás aqui neste mundo por algum motivo, não nos puseram aqui à toa. Então, por que é que tu estás aqui neste mundo? E nunca subjugar se por acaso alguém identificar que o seu propósito é servir e nunca subjugar porque entretanto não tem recursos financeiros e neste momento o que pode fazer são uns bolinhos para vender na rua. Não subjugue isso, porque aquela é a forma de servir daquela pessoa. Então ela encontrou o seu propósito naquela forma de servir. E claramente que não vai parar ali se tiver propósito, se tiver foco e se tiver vontade de crescer. Ó, Sim. Então é assim que eu e a Anisa encontrei o meu propósito. Qual é a minha linguagem do amor? É servir. Então eu posso servir as pessoas de várias formas. Confeitar bolos é uma delas. Agora quero ir para o ramo dos uniformes, é outra. Uau, 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 uau. E a Nisa é uma mulher com uma perspectiva muito madura, muito interessante e muito bela da vida, na minha perspectiva e na minha forma de ver as coisas. E falávamos aqui de propósito. Um dos pontos que tocou é o fato de nós, às vezes, olharmos para os pequenos inícios e desprezarmos, né? Tipo, ok, fazer bolinhos aqui na rua não dá, é um início mau, mas em algum momento todos nós começamos de algum ponto para desenvolver alguma habilidade e para desenvolver o nosso crescimento. E qual é a importância de começar de baixo, Anisa? Qual é a importância de... O que é que... Vamos lá, quais são os benefícios? Porque eu vejo que a Anisa não começou, ok, de repente herdou uma empresa, já faz milhões de bolos por mês, mas começou mesmo de baixo e foi ganhando experiência. Então, para si, valeu a pena este processo de ter começado de baixo até chegar onde está no seu dia a dia? É que é assim, até a confeitaria é um projeto de engenharia. Se a sapata não estiver boa, eu não sei como é que se chama, acho que É isso mesmo, né, sapata? se a sapata não estiver boa, aquilo não vai vir cá, vai ruir. Então, uma das vantagens de começar de baixo é que tu vais entendendo sobre o teu negócio, tu vais começando passo a passo, vais desenhar um projeto, vais cometer erros, claramente. Há bolos que eu já precifiquei e de repente foi ela por ela. Faz parte, faz parte. Então, a vantagem de começar do zero ou começar de baixo é a experiência que tu vais adquirindo e é tipo, tu vais crescendo com o teu projeto. Não importa se é confeccionar bolos, não importa se é um salão de cabeleireiro e não só. Quando tu depositas esforço e dedicação em algo, tu sabes o quanto aquilo te custou. Então tu vais sempre tender a te dedicar mais, porque existe tempo para tudo debaixo dos céus, nós já sabemos, né? Então um dia vai chegar. O importante é não desistir. Não desistir mesmo. E vai haver esses momentos em que a pessoa nem sabe se está no ramo certo. Também já tive esses momentos. Tipo, será mesmo que é bolos que eu quero fazer? Porque está tanto trabalho. Às vezes o lucro não é grande. Mas não, é terapêutico. É terapêutico. Eu gosto de fazer. Então eu vou seguir por esse caminho mesmo. Vou crescer com o negócio. Vou aprender, vou errar, vou cair, vou recomeçar. Mas vamos crescer juntos. A vida é feita de desafios e estando inserida num mercado desafiador como o mercado moçambicano, quais têm sido os principais desafios que a Yanisa consegue identificar, principalmente no mercado moçambicano, para empreendedoras, ou seja, para mulheres que decidiram empreender, para mulheres que decidiram seguir por este caminho de negócio dentro deste mercado? Primeiro é o poder de compra. Nós temos pouco poder de compra. Mas temos muito mercado. Só temos pouco poder de compra. E para mim esse é o maior desafio. No ramo da confeitaria, por exemplo, a matéria-prima não é barata. Matéria-prima para se confeccionar um bolo não é nada barato. E sinto que agora, com o nível de desemprego que nós estamos a ter, as pessoas tendem mais a ir ao Google, ir ao YouTube e aprender a fazer os seus bolos sozinha. É o que eu tenho apercebido, né? Posso estar errada, mas é o que eu tenho visto. Mas sim, no ramo de empreendedorismo nós temos sim bastantes desafios. Um é o poder de compra,
O outro também é, como é que eu posso... É muito difícil aqui as pessoas apoiarem um pequeno empreendedor. Ainda estou para investigar os motivos, não sei falar, Ok, ok. mas é muito difícil. E sendo mulher é mais difícil ainda. Então, para mim, esses são os maiores desafios. É poder de compra, a dificuldade por ser mulher e pronto, é muito difícil. Nós não temos acesso a financiamento para, Para empreendedores. sim, para pequenos empreendedores, não temos acesso a financiamento e nós temos que começar um negócio e tirar o lucro e depois ir buscar mais matéria-prima e tirar o lucro e isso fica muito difícil. É muito difícil gerir assim. E falando em desafios, há um desafio que eu acredito que, graças a Deus, nos últimos tempos estamos a conseguir reduzir muito esse desafio através da disseminação de consciencialização masculina e palestras, informação, mas nem todo parceiro, nem todo marido, nem todo homem apoia o empreendimento da sua parceira ou esposa. Nem todo marido tem aquele desejo, né, de ver que, olha, minha esposa está a fazer um negócio, minha esposa está a conseguir correr, e alguns até sentem-se ameaçados, tipo, epá, ela está a conseguir se calhar começar a produzir mais do que eu como homem que faço esta produção. Como é que a Yanisa olha para esta situação e como é que nós podemos ultrapassar este desafio de termos ainda homens que são machistas, né? No que diz respeito ao empreendedorismo por parte das suas parceiras? Bom, isso é um problema que vem de base, isso é um problema social. Isso não é problema do homem para homem, assim, especificamente, não. Isso é um problema social. Ainda há dias eu escrevi uma matéria escrevi uma matéria, não, desculpa, um texto no Instagram sobre o que tem se passado agora, mulheres que têm sido violadas, mortas e deitadas fora e por aí. E uma das coisas que eu escrevi lá é que nós estamos numa sociedade machista, e isso tem que ser, tem que se começar a abordar esses temas na escola, primeiramente. E há muitos homens que cresceram em ambientes familiares tóxicos, com pais tóxicos, então isso é um problema que vem de base. Dizer que vamos resolver, nós teríamos que introduzir uma educação cívica e ética muito rígida nas escolas e fazer perceber aos meninos que se uma mulher progredir não lhe tira o valor, né? O ego dele não vai estar em risco, ou a posição dele como homem não vai estar em risco se uma mulher conseguir progredir e até superá-lo, não é? Porque afinal de contas uma relação é os dois por um problema, não é? Não é um contra um. Então isso é um problema muito, muito de base ainda. Mas não significa que não pode ser resolvível. Pode, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Boa. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro, vamos falar um pouquinho sobre ir para frente, pois afinal de contas, onde há esperança, aliás, onde há vida, há esperança, mas também onde há esperança, há vida, de certa forma. E Anisa, quando tu olhas para os teus empreendimentos, quando tu olhas para ti, olhas para o teu percurso, onde é que a Anisa vê-se dentro dos próximos 5 anos? Ai, meu Deus. Eu tenho uma sobrinha, então eu quero ser a tia rica dela. A tia rica no nosso podcast aqui, senhoras e senhores. Mas bom, daqui a 5 anos eu quero, não é gostaria, eu quero estar independente financeiramente. Eu quero ter as minhas empresas já bem posicionadas no mercado. Quero viajar bastante e fugindo um bocadinho da pergunta, mas voltamos lá. Uma das coisas que eu me perguntei bastante quando fiquei sem um emprego em fevereiro foi por que isto aconteceu comigo. Mas depois de alguns bons meses, porque estamos em setembro, eu descobri que afinal eu orava muito por isso, porque eu queria acompanhar o crescimento dos meus filhos, principalmente da minha filha, de perto. Então aconteceu, não é? Talvez não do melhor jeito, mas aconteceu. Então, daqui a 5 anos eu eu quero estar
mais próximo, mais e mais próximo dos meus filhos, para acompanhar a adolescência deles, viajar bastante, ter as minhas empresas estáveis, continuar a fazer bolos e estar independente financeiramente. Muito interessante. A Yanisa é uma pessoa que tem um caráter social muito forte, pelo que eu percebo, tanto pelo livro que está a escrever, tanto pela forma que tem paixão por organizar esses eventos, de juntar mulheres, que é para ter uma palestra e se reinventarem. Se pudesse no futuro iniciar um projeto, um movimento, qual seria o tipo de projeto que a Yanisa gostaria de criar e qual é o legado que gostava de deixar ficar para as outras mulheres moçambicanas? Primeiro eu queria deixar aqui claro que o evento que eu fiz, né, lá no Dream Coffee, no dia 8 de março, foi em parceria com a Superwoman, Uau. Kátia Vanessa especificamente. Não fiz sozinha, ok? Então, quanto ao projeto social, eu vejo muitos projetos sociais, sim, gosto de todos eles, mas eu gostava sim de criar um projeto social onde pudesse favorecer as mulheres com poucas ou quase nenhumas condições. Ok. Eu falei há pouco tempo que eu gosto de contribuir para todas elas, sempre que puder, e uma das formas é ajudar financeiramente, não em dinheiro, mas ajudá-las a conseguir gerir o seu dinheiro. Eu atualmente falei com uma senhora que trabalhou comigo em minha casa e pedi a ela que sondasse na região dela, no bairro dela, se haveriam mulheres que estariam interessadas em ter aulas de gestão financeira, onde eu pudesse reunir uma turma de 10, 15 mulheres sem custo nenhum e que eu pudesse ensinar a elas como gerir o seu dinheiro. Porque, como eu disse também, dinheiro é muito emocional. A gestão de dinheiro é emocional. Se nós não estivermos bem, vamos gerir muito mal o nosso dinheiro e depois começamos a entrar em círculos de dívidas e de muitos tiques a tentar ter algum e que na verdade vai se resumir a zero. Então, o que eu gostava mesmo de criar era um movimento que pudesse alinhar e ensinar mulheres a gerirem a sua questão financeira. Porque eu acho que a partir dessa base, que é o que há em falta na nossa sociedade, no nosso país, muitas delas poderiam ir aos seus trabalhos com mais ânimo, com menos stress, a conseguir gerir também no final do mês os seus ganhos. Já ensinei algumas trabalhadoras que passaram pela minha casa algumas receitas de biscoitos que podem fazer nos seus bairros para poder vender nos plastiquinhos e deixar lá alguém para vender. Assim elas têm uma segunda fonte de renda, não é? Então esse era um projeto que eu gostava mesmo, mesmo de fazer. A nossa vida ela é moldada muito pelas coisas que nós consumimos, né? Nós vemos que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, aquilo que, enfim, nos rodeia acabam moldando o nosso tipo de personalidade. E eu estou curioso, né? Porque eu quero saber quais são os conteúdos que a Anisa tem no seu dia a dia, ou seja, de onde é que busca a sua inspiração em termos de livros, em termos de, enfim, de onde é que a Anisa busca a sua filosofia de vida? A minha filosofia de vida. Bom, para já eu não acredito em felicidade plena. Nós não somos completamente felizes, nós temos momentos de felicidade. Então, a partir daí, eu tento fazer com que os momentos que eu tenho sejam todos eles, ou a maior parte, felizes. Então, a minha filosofia de vida, primeiramente, não é estar feliz sempre, mas é fazer com que os momentos que eu vivo com as pessoas especiais sejam felizes. Então, essa para mim é a minha filosofia de vida. Termos uma vida leve, que agrade a nós, primeiramente, e, e ir vivendo o dia a dia, um dia de cada vez. Não gosto de profetizar o futuro ou prever o futuro, não gosto, porque para mim o futuro a Deus pertence. E, e é isso, eu gosto de fazer com que cada momento conte, sim, e que seja bom e que estejamos felizes. Não significa que não teremos momentos tristes, mas ou desafiadores, porque acredito também que a cada promessa há sempre um desafio. Uau. Sim. A sua frase motivacional favorita
ou a frase que leva para a vida consigo? Ah, somos perfeitos na nossa imperfeição. Somos perfeitos na Na nossa. nossa imperfeição. Poderias aprofundar um pouco melhor para quem não conseguiu entender de primeira? Tu já viste a lua? Lua cheia? Já. A lua cheia, ela é a circunferência mais exata que nós temos. Mas a lua tem uma mancha. É. Mas ela é perfeita. É como nós. Se precisar de repetir várias vezes até entender aquele do youtuber, por favor, insista. Então, nós somos perfeitos na nossa imperfeição. Porque nós nunca vamos conseguir atingir uma perfeição. Nunca. Isso é impossível. Mas para nós temos que estar felizes com o que nós somos, com o que nós nos estamos a transformar todos os dias, porque estamos em constante mutação. E para os nossos próximos também, não vamos ser perfeitos, mas talvez podemos chegar perto de lá. E de certeza que são as nossas pessoas, nós seremos perfeitos para eles assim mesmo. Já a caminhar a passos um pouco largos para o final do nosso podcast desta semana, e Anisa, as pessoas mais importantes da sua vida e uma mensagem especial para aquelas pessoas que fazem com que a Anisa seja a Anisa e que tenha a motivação de continuar a caminhar todos os dias. Ai, são tantas pessoas. Cada uma tem o seu lado que me fascina, não é? Mas primeiramente quem me faz caminhar são os meus filhos, sim. Eles são a minha força motriz. O meu torcedor de plateia é o meu marido. Um grande abraço aí ao grande homem que de certa forma também dá o brilho, que é a Anisa, ela está toda sorridente, toda feliz, então mostra que as coisas estão dentro dos parâmetros, dentro da ordem. E a minha mãe, não é? Eu tenho duas mães, né? Tenho a minha mãe e tenho a minha tia mais velha, que também é minha mãe. Então, cada uma é muito forte da sua forma, bem distintas, mas fortes. E eu tomo o exemplo delas. Bom, boa. E Anisa, se pudesse sintetizar tudo aquilo que tu já viveste, tudo aquilo que tu já pudeste testemunhar, qual seria o maior conselho que gostavas de compartilhar a todos que estão ligados aqui ao nosso Aquele Papo podcast? Conselho. Bom, não seria exatamente um conselho, mas é a frase que me faz caminhar, não é? Primeiro, eu já tinha referido que eu sou uma mulher de fé e o medo sempre vai existir. Mas sempre que se sentir medo, é só lembrar que o medo é a fé do diabo. E se tiveres medo, vai com medo mesmo. Porque lá as coisas vão se endireitar. Muito bem. Olha, Yanisa, foi um grande prazer receber-te aqui no Aquele Papo Podcast. Gostava de deixar ficar alguma consideração adicional, algo que tenha ficado de fora e que nós não tenhamos abordado aqui no nosso podcast antes de fecharmos? Bom, sendo mulher e microempreendedora, eu gostava de pedir a todas as mulheres que elevem o seu senso de merecimento. Nós merecemos muito, mas antes de buscarmos esse merecimento noutra pessoa, nós temos que encontrar esse merecimento em nós e lutar para alcançar aquilo que nós tanto desejamos. Uau. Yanisa, muito obrigado por participar do nosso podcast. Obrigada eu, Desire. Deixa eu aproveitar para repisar. Nós geralmente dizemos assim, não, a pessoa era incrível, era absolutamente nice, mas é importante nós conseguirmos reconhecer as pessoas enquanto elas ainda estão conosco. Sim. E és uma pessoa totalmente incrível. Muita gente não sabe, mas isso já saiu do podcast. É uma das primeiras pessoas que me recebeu cá na cidade de Maputo e recebeu-me muito, mas muito bem, não me esqueço disso. Então, olha, Yanisa, estás de parabéns por ser essa mulher totalmente coração aberto, Obrigada. uma irmã mais velha, uma mana, uma pessoa que de certa forma também não tem restrições para fazer o bem e continua com este coração aí. Obrigada, Desire. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer ter-vos aqui a acompanhar o nosso Aquele Papo Podcast. Olha, o nosso programa está sempre aqui preparado para lhe trazer conhecimento, aprendizado e eu quero aproveitar o espaço hoje para deixar ficar uma super mensagem para você.
A vida, ela tem altos e ela tem baixos. O segredo é saber fazer a gestão. No momento em que estiveres lá em cima, tudo estiver bom, estiveres no teu alto, lembra-te de ser humilde, lembra-te de abraçar as pessoas, lembra-te acima de tudo que tu não estás acima de ninguém e que precisas de mais pessoas. E quando estiveres embaixo, repara para cima, lembra-te que existe um Deus que te ama e lembra-te que não é o fim da tua caminhada, porque se consegues olhar para cima, consegues caminhar para cima. Meu nome é Zé Mulambo, foi um prazer estar convosco, um forte abraço e até a próxima!